Daniela. Lembra de dar um tempinho pro pessoal entrar. Já tá dentro e tá todo mundo escutando tu falar. Já tá todo mundo, já tinha uma pessoa online. Eu acredito que eu já devo estar online. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. E enquanto a gente vai aguardando aqui, eu vou falando o quanto é gratificante poder estar com essa incumbência. Estou aqui cheio de temor e tremor, fazendo o possível para que eu fale apenas o que Deus toca no meu coração, né? Que eu possa aqui, como disse, né, João Batista, que eu diminua e que Cristo cresça cada vez mais, não só na minha, como na vida de cada um que esteja assistindo, cada um que esteja sendo representado por alguém aqui nesta noite, porque é importante a gente se alimentar sempre da palavra de Deus e buscar sempre a presença de Deus, independente de onde a gente esteja, em que situação a gente esteja. Tudo isso vai nos fortalecer e vai fazer com que nós possamos seguir tudo isso, né, que a gente vem aprendendo, que a gente vem ouvindo, não só nas outras lives, mas assim, principalmente nessa, que é importante a gente saber da cronologia, saber da confiança, como a nossa irmã Kathleen falou, e que nós possamos estar sempre louvando como nosso casal, nossos irmãos Mateus e Joana, que nós possamos estar sempre em comunhão, alegres como nosso irmão Lucas. Ele está sempre como muito comunicante, né? Sempre muito falador. A gente que conhece ele sabe, e ele consegue superar até o irmão mais velho dele, né? Que também fala um bocado e já tá falando mais um pouco. Eu gostaria de convidar todos, né? Eu acredito que nós já temos uma boa quantidade, já dá para começar. E eu vou convidar todos que, se possível, abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vai ser a partir do versículo 18. E nós vamos dar início a uma leitura. Quem puder nos acompanhar, quem não puder, amém. Quem puder, bênção. Então, a partir do versículo 18, lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e suportais com paciência, e isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. Porque estavas desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Curvamos nossas cabeças e faremos uma oração. Senhor e amado Deus, Pai bendito e querido, gostaríamos, Senhor, de te agradecer por essa palavra maravilhosa, Deus. Que tu possas estar presente nessa noite, Senhor. Que tu possas, Senhor, colocar a palavra na boca desse teu servo que está aqui apenas te servindo. Que tu possas, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, dar o discernimento para aqueles que vão ouvir. Aplica essa palavra nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos aplicá-las em nossas vidas e meditarmos nela, Senhor. E seguirmos o teu passo, o passo de Cristo, nosso Senhor e Salvador, Senhor. Abençoa esta noite, abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo, Senhor, cada lá representado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa epístola do apóstolo Pedro, ela foi escrita aos dispersos que estavam na Ásia Menor. Mais ou menos por volta do final do primeiro século, o próprio apóstolo Pedro, escreveu essa epístola com a intenção de
de exortar aqueles dispersos, né? E ele começa falando para os servos, direcionando a palavra aos servos a respeito de como tratar, de como lidar com os seus senhores, sejam eles perversos ou sejam eles bondosos. E ele deixa alguns desculpe. Ele deixa algumas dicas, algumas convenções que os cristãos, os servos cristãos deveriam seguir, na verdade, com esses senhores. E ele fala a respeito do servo que tem um senhor perverso. E ele fala a respeito do servo também que tem um senhor bom. Então, é muito fácil quando a gente comete um pecado, né? Quando a gente comete um erro, é muito fácil a gente abaixar a cabeça. A gente está muito acostumado, tem muito vídeo na internet, no Instagram, de animais, cachorrinhos, que em algum momento a gente entra na casa e ele tem comido o chinelo, o tapete, tem feito uma bagunça dentro de casa. E ao começar a reclamar, ele abaixa a cabeça e vai logo mostrando a culpa, né? Sentindo a culpa. Ele sabe que fez algo errado. Mas tão grato a Deus seria se você, mesmo sem cometer um pecado, mesmo sem ter feito algo errado, as injustiças no mundo acontecem. Ninguém mais que Cristo foi injustiçado nesse mundo. Então nós sabemos que existem injustiças e essas injustiças infelizmente vão acontecer. E cabe a nós, mesmo injustiçados, estarmos sempre confiando em Deus, sempre tranquilos nisto tudo que Deus vai prover a justiça, que Ele que julga retamente, né? Nós vemos aqui no versículo 21, a partir do versículo 21, quando o apóstolo Pedro diz que Cristo ele veio e nos deixou exemplo para seguirmos. O apóstolo ele usa a expressão grega chamada hipogramos. Essa expressão ela é tratada como um exemplo perfeito, né? Antigamente, como as pessoas escreviam no papiro, o papiro ele era um material um pouco caro, né? Feito com algumas peles. E para ensinar os jovens que ainda não sabiam escrever, eles usavam diferente. Eles não usavam papiro, usavam uma tela, um painel com cera, em que os mestres, né? Os professores, eles riscavam linhas paralelas, assim, horizontalmente, para que os alunos fossem escrevendo. E em cima, na primeira linha, ele escrevia o que ele queria que o aluno copiasse para ir aprendendo. Esse era chamado o hipogramos, da palavra grega hipogramos, que quer dizer exemplo perfeito, né? O exemplo a ser seguido. E é essa palavra que o apóstolo Pedro utiliza para se referir a Jesus, quando ele diz: deixando-vos exemplos para seguires o seu passo. Então, quais foram os exemplos que Cristo deixou para nós aqui na Terra? Para início de conversa, Jesus ele foi santo. A santidade de Cristo é o primeiro exemplo para nós aqui na Terra. Cristo, no versículo 22, ele é tido como não cometeu pecado. É isso que o apóstolo Pedro diz. Não cometeu pecado. A gente vê também em Hebreus, lá no livro de Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo 4, que diz que Cristo veio e sofreu semelhantemente a nós. Foi tentado semelhantemente a nós, porém sem pecado. Então, diferente de nós, ele é santo. Cristo é e sempre será santo. Ele não foi porque ele ainda vive. Santo dos santos é o nosso Senhor. Na parte B, ele fala que dolo algum se achou em sua boca. Esse é o segundo exemplo que nós vemos na pessoa de Cristo. O exemplo do não mentir. Dolo significa falsidade. Dolo significa usar da palavra, dolo na boca, né? Seria usar da palavra para enganar, para ludibriar. Como pode Cristo, sendo santo, cometer pecado? E isso não aconteceu. Cristo, ele foi santo. Cristo, ele não mentiu e não cometeu pecado algum. A gente pode encontrar perfeitamente diversas passagens na Bíblia que mostram que o apóstolo Pedro estava presente, né? Ele era um discípulo de Cristo. Então, presente com Cristo, durante toda a caminhada com Cristo,
ele pôde testemunhar de perto que Cristo não mentiu. O terceiro exemplo que a gente vê da pessoa de Cristo, que nós devemos seguir, diz respeito à perfeição das reações de Cristo. No versículo 23 ele diz: pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Essa é a primeira parte que diz que Cristo foi ultrajado. Mais uma vez remetendo à presença de Pedro ao lado de Cristo. Pedro estava com Cristo e viu Cristo ser ultrajado diversas vezes. E o que é ser ultrajado, irmãos? Ser ultrajado é ter sua honra atacada. É quando mentem sobre ele, é quando o acusam injustamente. Ele foi ultrajado. Quem mais que Cristo, né? O apóstolo Pedro estava lá presente e vendo todo o traje que Cristo sofreu. Porém, ele não ultrajava de volta. Ele ouvia, ele sentia. E diversas vezes, se fôssemos nós presentes lá, quem sabe o que faríamos, né? O próprio apóstolo Pedro, um pouco eufórico, né? Provavelmente teria agido de forma diferente. Não fosse a presença de Cristo, se não fosse o exemplo que Cristo estava dando. Então a gente vê também que ele foi maltratado. É algo a mais, né? É algo a mais. É muito fácil você resistir a uma mentira às vezes, né? Dependendo do que é, quando você é injustiçado, você não revida uma mentira, não mente de volta, não ultraja de volta. Mas Cristo também sofreu agressões físicas. Ele foi maltratado. Em momento algum Cristo maltratou. O apóstolo Pedro cita aqui que ele nem ameaçou de volta. A gente vê a perfeição, a gente vê a santidade e a gente vê um verdadeiro exemplo de como um cristão deve servir. Hoje nós temos situações complicadíssimas e que muitas vezes na euforia, na emoção, nós sentimos que devemos fazer algo a mais, nós sentimos que devemos ser mais enérgicos ou algo do tipo. Mas a Bíblia ela deixa exemplo para nós. Em tudo, em qualquer situação da nossa vida, Cristo nos deixou exemplo. Em qualquer situação da nossa vida, a Bíblia ela tem uma resposta para tudo. Então é a palavra de Deus, é poder de Deus, e que nós possamos sempre estar buscando isso, né? Buscando na Bíblia como agir, como reagir, o que fazer. Tem resposta para tudo nesse livro maravilhoso. Mas se a gente não reage, se a gente não ameaça, se a gente não faz, o que é que a gente pode fazer a respeito daquela injustiça que a gente está sendo acometido? O apóstolo Pedro ele cita que Cristo se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, a Deus, Deus Pai, aquele que enviou Cristo à Terra. Ele é justo e julga retamente. É a Ele que nós devemos entregar as nossas angústias, as nossas preocupações. É esse o problema, às vezes, nosso. Eu não posso falar dos cristãos como se estivesse falando para outros, porque eu sou pecador e eu erro como qualquer um. Eu tenho meus defeitos, minhas falhas e minhas fraquezas. E todos nós temos e sabemos que é muito difícil, às vezes, confiar naquilo que nós vemos tão longe. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós vivemos na presença de Deus, mais nós vemos a importância e o resultado de quando nós entregamos tudo a Deus. Nossas angústias, nossos problemas, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós oramos pelos problemas, quando nós colocamos não só os nossos problemas, mas colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Isso é importante e é isso que vai fazer com que nós possamos dar mais um passo, que nós possamos ir mais à frente. É tudo isso na presença sempre de Deus e seguindo sempre o exemplo de Cristo, olhando sempre para Ele. O apóstolo Pedro, ele também cita no versículo 24, que Cristo ele carregou no madeiro os nossos pecados. Ele pagou por tudo aquilo naquela cruz e fala que por suas feridas nós fomos sarados. Eu não consigo pensar, meus irmãos, em alguém hoje nesse mundo que seria capaz de pagar do jeito que Cristo pagou por pecadores. Talvez a gente encontre uma mãe que se sacrifique pelo seu filho, um pai. Talvez a gente encontre um amigo que seja até fiel,
não diminuindo a amizade humana, não diminuindo a amizade que nós temos aqui na Terra, que é muito importante, e sabemos que existem muitas amizades verdadeiras. Mas ninguém deixou um exemplo maior de amizade e de amor do que Cristo, que veio e se entregou pelo pecado de outros, irmãos. Em momento algum, Cristo cometeu pecado, como nós vimos durante essa passagem. Cristo foi santo, Cristo não mentiu, Cristo, ele em todo momento recebeu ameaças, recebeu agressões. Em momento nenhum ele revidou e mesmo assim ele ainda foi lá e pagou pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Isso é um outro exemplo maravilhoso que nós vemos em Cristo e que nós precisamos orar bastante para que Deus nos dê a graça para poder seguir esse conselho. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe do nosso coração, da nossa natureza humana, mas Cristo, aquele que disse, vem até mim, também disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. E ele diz que está conosco até a consumação dos séculos. É esse o Deus que nós servimos, é esse o exemplo que nós temos na terra. Que nós possamos sempre estar meditando nisso. Para encerrar, no versículo 25, o apóstolo Pedro, ele cita Jesus Cristo como pastor e bispo das nossas almas. E vê que coisa interessante, o pastor, nosso pastor Roberto está presente aí, pode usar os comentários para me corrigir, viu, pastor, se eu falar alguma besteira. Nosso pastor, o pastor Cristo, ele é o guardião, ele é o protetor das ovelhas, ele é aquele que está olhando pelas ovelhas e fazendo com que as ovelhas elas estejam no caminho certo, guiando e tudo mais. O bispo, também é citado aqui, ele é o supervisor desse rebanho. E ele vê tudo de cima. Ele vê os problemas, as dificuldades da congregação, ele vê o problema e as dificuldades das ovelhas. E Cristo, ele é o pastor e o bispo. Ele não é um pastor, mas um pastor. Nosso pastor é maravilhoso, quem conhece sabe. Um homem de Deus, enviado de Deus, cheio da graça e do Espírito Santo. Mas não há pastor maior do que Cristo, porque ele é o pastor. E assim o apóstolo Paulo, ele cita, né? Pastor e bispo. Nós sabemos também que o próprio Cristo, ele disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Como a gente viu no versículo anterior, ele deu a vida, né? Não é só um exemplo de falar, é um exemplo de agir. Cristo veio, como está lá em Hebreus 4, ele veio e pagou, ele veio e sofreu e foi tentado semelhantemente a nós e não pecou. Por isso também ele é o maior exemplo. Um certo tempo eu estava estudando na igreja em um curso de liderança dado pelo pastor Charles e um dos critérios, né, uma das características de um bom líder é o exemplo. Eu aprendi isso e é isso que nós vemos em Cristo, um exemplo. O próprio apóstolo Paulo, que viveu ao lado dele, que viu praticamente tudo que Cristo fez aqui na Terra, ele cita Cristo como o hipogramos, né? Um bom exemplo, o exemplo a ser seguido. Esse exemplo que nós podemos ver durante todo o Novo Testamento, né? O Antigo, me confundi um pouco. Durante todo o Novo Testamento nós podemos ver esse exemplo maravilhoso que Cristo deixou. Tanto nas palavras dele, quanto na palavra dos apóstolos, que deixaram suas epístolas, que deixaram suas cartas, para que nós possamos testemunhar, através da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, como seguir e o que seguir. E para concluir, eu gostaria de deixar uma ilustração que eu estava lendo e achei bastante interessante. Um certo missionário norte-americano, estava fazendo missões no Oriente Médio e ele encontrou com um árabe que questionou ele, né? Disse assim, o Ocidente, ele, durante toda a história, cometeu bastante erros. E os Estados Unidos da América cometeu bastante erros, muitos por sinais. E você mesmo, missionário, você cometeu bastante erros, né? Você cometeu muitos erros.
Como é que você vem me pregar, falar de exemplo, falar de erros, e falar de salvação, falar de graça? E a resposta desse missionário foi maravilhosa, porque ele diz assim para esse árabe que fez esse questionamento, que ele não estava pregando o Ocidente, ele não estava pregando os Estados Unidos da América, ele não estava pregando a si mesmo, ele estava pregando Cristo. E através do testemunho de Cristo, ele mostrou para aquele árabe que Cristo, ele não cometeu erros. Não cometeu erros como ele, o missionário, não cometeu erros como os Estados Unidos da América cometeu, e não cometeu erros como o Ocidente e como toda a humanidade cometeu durante esse tempo. Então que nós possamos seguir Cristo, que nós não seguimos homens, que nós não possamos seguir um político ou um escritor, ou qualquer que seja, um youtuber. Hoje em dia tá uma febre de vamos seguir youtubers, influencers, páginas do Instagram e etc. Tem até TikToker hoje em dia, vamos seguir o TikToker. Não. Nosso exemplo a ser seguido é Cristo. Nós devemos buscar sempre a santificação, que foi o que ele deixou para nós, pregar o seu evangelho, que é perfeito, a palavra de Deus, que é perfeita, e buscarmos sua graça, buscarmos sua presença, porque, como ele mesmo disse, sem ele nós nada podemos. E que nós possamos meditar nessa palavra e que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado pela paciência, foi maravilhoso poder estar com essa oportunidade, deixando essa palavra. Bastante nervoso, bastante complicado, né? Um pouco enrolado, mas que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, que Deus possa continuar me abençoando, me dando a graça para que eu possa apenas ser usado, né? Que eu possa apenas diminuir cada vez mais e que sejam as palavras dele que saiam da minha boca.